E sem o caráter transformado, nós não vamos ver os frutos que o Senhor nos chamou para dar. E assim nós não vamos ver ambiente sendo transformado em nossas casas. Mas como assim? Meu caráter, eu já tenho caráter transformado. Eu também pensava assim. Eu também pensava que eu já estava ajustada do jeitinho que o Senhor queria. Eu também era da oração, já era da intercessão, já era uma pessoa que tinha uma vida com o Senhor, que levantava as madrugadas. Mas eu descobri que as distrações, elas estavam me tirando do centro da vontade de Deus. Eu descobri que as distrações estavam deformando o meu caráter, porque eu estava cada dia mais me enchendo de informação e razão. E sempre vendo como isso tem que mudar. Isso realmente... E eu olhava ali e estava certo. Mas na verdade, atrás de tudo isso, nós estamos nos escondendo. Em algumas vezes, atrás do orgulho, atrás de pecadinhos ali que a gente não tá percebendo, que nós achamos que somos já a mulher sábia encarnada, né? E ali eu também descobri que eu não estava nesse lugar ideal que o Senhor queria me colocar. Eu percebi que tinha coisas que precisavam ser trabalhadas na minha vida. E quando eu me permiti, que é um coração quebrantado, quando eu me desarmei, quando eu falei, Senhor, eu estou aqui para ouvir, para receber e para mudar de atitude. Trabalha em mim. E com muita dificuldade trabalha no meu caráter, porque eu já achava que não tinha mais nada para ser transformado. Mas sempre tem algo a ser transformado em nós. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos entender que nós estamos sendo transformados para viver a vida eterna com o Senhor, né? Então nós precisamos entender que há sempre algo a ser feito, sim, a ser transformado em nós, algo que precisa ainda de ser convertido, porque se vivermos na carne, vai gerar destruição e vazio, mas se viver no Espírito, gera vida, amor e transformação. Então até a forma de mencionarmos nosso marido é diferente quando nós vivemos a transformação. Ele não se torna mais um alvo, porque se você observar, ele é praticamente um alvo na sua boca. Quando você lembra dele, você bota tudo para ele, quando na verdade tem muita coisa escondida aí que precisa ser trabalhada em nós. E aí o Senhor me deu lá em Gálatas 5:22 os frutos do Espírito, que é a transformação do nosso caráter, que é viver o fruto do Espírito, é o caráter de Deus sendo gerado em nós. Para Deus me curar, eu preciso estar com o coração quebrantado. Eu preciso descer do orgulho, eu preciso quebrar o orgulho. E ele muitas vezes está disfarçado, como se nós fôssemos assim tão humildes e na verdade nós não entendemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos uma esposa transformada, uma mãe transformada, uma mulher transformada pelo caráter, pela transformação da palavra, genuína. Então, quando nós estamos tendo problemas em casa, quando nós estamos passando por adversidades ainda, áreas que não foram transformadas, nós teremos que parar tudo, acalmar a nossa mente, porque não é o desespero, não é a pressa, é a direção. Qual direção estamos indo? Mas eu estou buscando assistir vídeos de pastores, de mulheres incríveis, não importa. É a experiência deles. Você precisa ter a sua. Você precisa buscar a sua experiência. A intimidade com o Senhor, de poder ouvir a voz dele, dizer sim quando todos estão dizendo não e dizer não quando todos estão dizendo sim. Ir contrário ao mundo, ir contrário às dicas dadas pelo inimigo, que ele fica sussurrando, né, lançando setas em nossos ouvidos. Nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes o nosso lar já poderia estar em outro patamar, mas ele está estagnado em algumas áreas, por causa das nossas orações erradas, por causa de pedir para Deus fazer a transformação como se nós soubéssemos onde tem que ser transformado, mas pedir ao Senhor
principalmente no outro, né? Mas pedi ao Senhor para trazer luz. O Senhor me direcionou, começa a pedir luz, começa a pedir para trazer luz em meio às trevas, porque as trevas se dissiparão. E foi quando o Senhor começou a trazer luz, eu comecei a entender o que precisava ser mudado em mim. Deus nunca vai começar a mostrar para você o outro sem antes você ter sido transformada. E se ele te mostrar o outro, ele vai trazer amor e compaixão e estratégias de falas. A nossa fala tem que mudar dentro de casa. A nossa comunicação precisa ser uma comunicação de amor. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. E isso requer muito de nós. Isso requer uma transformação que só os frutos do Espírito pode trazer em nossas vidas. O Senhor me levou eu não quero falar de mim, mas o Senhor me trouxe agora, né, sobre o jejum de Daniel, que Ele me mandou fazer para que eu tivesse controle, domínio próprio. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu falei, uau, eu não esperava ouvir isso do Senhor, mas Ele falou, vai. E eu fiquei assim, temerosa, porque eu estava fazendo jejum e de vez em quando eu esquecia que eu estava fazendo jejum, o jejum normal, né? Sem ser o de Daniel e tudo. Por várias vezes eu coloquei comida na boca, eu tive que cuspir tudo. Falei, meu Deus, misericórdia. Falei, Senhor, como eu vou fazer esse jejum de Daniel? Mas o Senhor tem me dado tanta força, tem me honrado assim. Tem me honrado não, né? Tem tido misericórdia da minha vida, porque eu verdadeiramente me humilhei na presença dele. Tenho buscado esse quebrantamento nele, né, de transformação, de viver verdadeiramente a transformação. E a cada dia eu descubro que, inclusive, o meu marido é usado para falar comigo sobre aquilo que Deus quer. Quando eu falei que estava fazendo jejum de Daniel, ele falou assim, estude Daniel, porque é mais que isso, é mais que um jejum. É se render, é se quebrantar, é estar na dependência de Deus e disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas nele, para ele, por ele. Há uma diferença da intenção dentro de nós. Nós precisamos verdadeiramente nos voltar para o Senhor e para a palavra dele. E não deixar, né, ser acariciado o nosso ego naquilo que a gente quer que seja transformado. Aquele ideal que nós criamos de vida. Porque a palavra é muito clara. Nós temos que apresentar o Senhor para que os nossos planos deem certo. E mesmo assim, quantos planos o Senhor nos livra de vivê-los, porque não seria aquilo que nós desenhamos, né? Às vezes desenhamos como se fosse um filme, né? Como se fosse uma série de TV, e não é. E nós temos que lembrar que nossos irmãos que escreveram a palavra, que foram inspirados pelo Espírito Santo, nós temos que lembrar a vida que eles tiveram, como eles foram perseguidos, verdadeiramente como eles foram perseguidos, a vida que eles tiveram que enfrentar, quanta coisa eles tiveram que viver para deixar hoje, né, essa palavra para nós de vida. E nós queremos diminuir tudo isso, queremos fazermos às vezes inconsciente, mas sentimos vítimas de situações quando deveríamos estar verdadeiramente buscando ter o caráter de Cristo. Essa palavra ela é profunda, mas o Senhor ele garante a vitória para aquele que bate, aquele que busca, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele recebe do Senhor, né? Aquele que pede, o Senhor dá. Mas ele dá na porção dele, porque ele sabe o que nós precisamos. Às vezes nós estamos como crianças, mas não como crianças na inocência, como o Senhor quer que sejamos, mas como crianças birrentas, querendo falar para o Senhor como ele vai fazer. Assim como uma criança, às vezes, né, a gente para no mercado com eles eu quero isso e tal, ou quer um brinquedo e você sabe que não é o momento. Você sabe que aquele brinquedo não vai nem servir para ele. Você sabe que aquele brinquedo tem pecinhas ali que se ele colocar na boca, aquela criança colocar na boca, ela pode até morrer. E assim é o Senhor com nós. Nós insistimos e não sabemos que o Senhor está nos guardando, está nos livrando. O Senhor quer nos dar uma boca que seja uma boca profética na nossa casa, né? Então o Senhor ele tem nos levantado para isso. Então preste muita atenção naquilo que o Senhor está verdadeiramente nos chamando. O Senhor nos chama para o tempo de quarto com Ele. O Senhor nos chama sim, podemos levantar na madrugada, orarmos juntas, mas prestar atenção naquilo que nós estamos trazendo para a oração. É mais oração e palavra
Bíblia do que as nossas palavras, porque as nossas palavras são vazias e cheias de nós mesmos, cheias de colocar aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos achando. Quantos pensamentos não são pensamentos genuínos que vieram de Deus e não é a realidade do que nós estamos vendo, porque estamos tão cheias de tudo que assistimos, de tudo que vemos, de tantas notícias que estamos esquecendo do primordial, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus hoje é simples. Voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor. Voltemos para a palavra dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, é o povo que chama, quem chama ele pelo nome é quem o conhece, é quem está com ele, é quem espera nele, porque nossa busca diária nós chamamos por quem? Pelo nome do Senhor. Então nós que chamamos pelo nome do Senhor, se nós nos humilharmos, se nós descermos desse orgulho, se nós estarmos na presença dele quebrantados, nós orarmos, clamarmos o Senhor, orar, falar, chamar a presença dele, conversar com ele, orar sem cessar, é o que a palavra nos ensina. Então se nós orarmos sem cessar, né, o Senhor, buscar o Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. Existem maus caminhos para serem convertidos em nós. Essa é a palavra viva, é a palavra dele para nós. Então nós temos que fazer todo esse caminho. Quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, aí o Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor vai sarar a sua terra. O Senhor vai sarar. No 15 diz, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Sabe por quê? Depois de todo esse caminhar aqui, de toda essa transformação aqui, a nossa oração vai ter coerência. Porque a nossa oração não está tendo coerência. O Senhor não responde como nós esperamos. O Senhor está falando, mas nós não estamos ouvindo, porque estamos cheias, muito cheias de tanta informação e de nós mesmos. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas foi essa palavra que o Senhor ministrou às 3 da manhã. O Senhor me fez fazer silêncio naquele tempo de oração, para prestar atenção no que Ele queria falar conosco, começando comigo. E cada vez mais eu tenho diminuído aquilo que chamamos de distração, para poder mergulhar na palavra dele e andando junto com essas mulheres maravilhosas que têm nos incentivados a viver exatamente isso, a palavra de Deus. Então comece a fazer o seu tempo com Deus, o seu tempo com Deus, literalmente, da palavra dele. Ainda que você tenha dificuldade para entender alguma coisa, não se preocupe. No tempo certo, o Espírito Santo vai ministrando na sua vida. Continue. Lê aqueles livros que você tem mais facilidade de entender, Provérbios, Tiagos, e vai ler Ruth, vai lendo tudo. E aquilo que não entender, você pula para você voltar depois, que você vai entender. O Senhor tem feito isso na minha vida. Eu tenho colhido frutos e frutos que permanecem. Eu não vou falar agora nesse vídeo, porque ele já está muito grande, mas nessa madrugada o Senhor já me deu uma vitória muito grande que eu vou compartilhar com vocês. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha trazer frutos na vida de vocês. Se ela falou com você, não deixa que ela se perca. Não pule para vídeos que vão trazer resposta para você da oração que você fez. Não comece a assistir vídeos achando que são respostas de oração. Comece a buscar o Senhor na oração e buscar Ele na palavra, porque o que Ele quer é tão simples e tão pequeno perto daquilo que nós criamos, nós impedimos nós mesmas de receber do Senhor aquilo que Ele tem para nossa casa. E isso é uma obra maligna para nos paralisar e mantermos presas com o mesmo pedido de oração a vida inteira. Então, se você quer transformação, o Senhor tem, mas está na palavra dele e na sua experiência com o Senhor, através da transformação, para que nós chegamos lá, né, e temos o caráter de Cristo, parecer com Cristo, refletirmos a imagem de Cristo. Exige esse processo de transformação, de libertação, de cura, que tem tudo aqui liberado para nós. Que Deus abençoe seu dia. Um grande beijo, fica com Deus.